E aí galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como que a gente pode identificar zonas institucionais no gráfico, como que a gente pode identificar order blocks válidos, order blocks poderosíssimos que vão voltar com a alta probabilidade de tocar, reagir e seguir o fluxo, tá? Então são regiões institucionais no gráfico que existem mãos pesadas naquela região. São as mãos dos market makers, as mãos dos grandes bancos, das grandes instituições. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar e você vai aprender de uma vez por todas como identificar order blocks no gráfico, beleza? Antes de começar o vídeo eu quero dizer a vocês que o meu e-book, né, ele já está pronto. Se você tem interesse em aprender os conceitos do Smart Money, se você tem interesse em enxergar o gráfico mais claro, mais objetivo, de uma forma mais didática, né? E com um preço que cabe no seu bolso, que a gente sabe que o Smart Money no Brasil é muito escasso, né? Então, por isso, as mentorias e cursos são caríssimos. Então, você está com a oportunidade única de garantir o seu livro, o seu e-book, com mais de 340 páginas, mais de 300 exemplos diretamente no gráfico, com vários exemplos, como começar uma análise, Wyckoff, Fibonacci, quebras de estruturas, como identificar liquidez, order blocks, tipos de order blocks, enfim, tá completinho mesmo. Então, o link está na descrição, se você tem interesse, tá lá, corre pro abraço e bons estudos, que eu tenho certeza que você vai virar sua chave após ler o material, beleza? Então vamos lá. A gente sabe que order blocks são regiões institucionais ao qual existem os dedos, as mãos dos grandes players, né, das grandes instituições. Então, a gente tem que entender que sem quem consegue desequilibrar o preço no mercado financeiro só são eles, com seus milhares e milhares de lotes de pedidos. A gente não consegue fazer um desequilíbrio no preço, por exemplo, um candle gigantesco como esse aqui no gráfico. Então são somente os grandes players que conseguem fazer um imbalance gigantesco como esse. Então, por esse motivo, quando a gente vê uma região como essa, a gente sabe de cara que isso daqui é um order block, que aqui é uma região importantíssima. Por quê? Novamente, existe uma venda nesse momento e após isso uma compra que desequilibra o preço e que faz o que, galera? Quebra estruturas. Tá? BMS é boss, tá? Breaking Market Structure. Então é a mesma coisa de boss. Não se preocupem. Então, após isso, que eles vendem em uma determinada região do gráfico e após isso eles compram ou compram e depois vendem, sell to buy ou buy to sell, seja lá a direção do mercado, o que vocês têm que entender é que apenas eles conseguem desequilibrar o preço tão bruscamente assim, tão agressivamente. Esse imbalance aqui, esse desequilíbrio no preço. Então isso daqui pra gente é uma zona institucional, que a gente espera que ele volte aqui nessa região, toque nessa região e faça algum tipo de reação. Pessoal, esse vídeo aqui não vou mostrar como fazer entradas ou diminuir o tempo gráfico ou esperar uma região, entendeu? É só para identificar como que vocês podem, como que a gente pode verificar um order block no gráfico, beleza? Para isso eu tenho alguns vídeos no canal que eu mostro passo a passo fazer uma análise, quebra de estruturas, um choke, um boss, enfim, uma entrada, como é que a gente faz. É só para vocês terem uma noção como identificar realmente uma região institucional. Então, beleza, eu já marquei a minha região institucional. O que eu espero aqui? Vou fazer algum tipo de venda aqui agora? Não. Por que não? Porque está muito cedo. Eles precisam criar. Veja o desequilíbrio que houve aqui. Milhares e milhares e milhares de lotes foram injetados aqui, de pedidos. Nesse momento aqui, eles estão negativos entre aspas, né? Porque eles não usam stop loss. Eles mandam no mercado. Então, nesse momento aqui, eles estão negativos. Eles precisam voltar aqui para realmente capturar e fechar essas ordens. Só que antes deles voltarem, eles fazem tanta coisa. Eles fazem liquidez, captura liquidez, faz sweep, faz stop hunt, quebra de estrutura, inducement, fake boss, fake choke. Então, até chegar lá, eles fazem todo esse caminho aí que a gente já está cansado de aprender aqui nos meus vídeos, como que a gente pode identificar essas coisas, né? Então, antes disso, eles começam a fazer esses movimentos que a gente fica sempre esperto. Criam liquidez, quebram de estruturas. Deixa eu diminuir aqui. Criam liquidez, quebram de estruturas para capturar o stop loss das pessoas. Então eu começo a perceber que eles estão começando a criar liquidez nessa região.
Eu já tenho uma liquidez. Eu tô tendo aqui uma piscina de liquidez criada, tá? São fundos iguais, próximo de regiões importantes. Eu também tenho esse inducement aqui. Eu tenho essa minha liquidez aqui interna. Esse meu pontinho aqui. Por quê? Porque aqui tem meu desequilíbrio no preço e aqui tem meu imbalance. Então essa faixa de preço aqui, possivelmente ela tem de ser rompida, tem de ser testada ou criada liquidez junto com ela, para possivelmente no futuro o preço vir aqui. Então eu tenho liquidez tanto acima quanto abaixo, eu tenho uma piscina de liquidez, fundos iguais, eu tenho um trend line, que a gente sabe que são padrões de liquidez, e a gente espera a reação do preço. Veja, o preço ele já capta algumas pessoas que existiam aqui, algumas pessoas já foram para casa, só com esse movimento aqui. Nessa estrutura aqui, a minha estrutura mais válida até então seria essa. Seria essa daqui, tá? Mais poderosa, na verdade. Veja como o preço ele vem bruscamente nessa região. Mais uma vez fazendo fundos duplos próximo à região de POI, próximo do imbalance gigantesco. Novamente criando liquidez acima. Essa liquidez aqui já foi para o saco, já foi capturada, houve esse imbalance e com o próximo candle já foi preenchido, e quando ele foi preenchido ele criou mais liquidez no topo. Começa a minha fase de acumulação, essa fase aqui acumulando ordens, né, tanto acima quanto abaixo, essa região aqui de baixo, esse candle já capturou. Só que eu tenho mais stop loss aqui em cima. Onde existe stop loss é onde o preço vai. É onde o preço vai para a liquidez mais próxima do momento. Onde existe a liquidez mais próxima do momento, liquidez mais óbvia e próxima do momento, é onde possivelmente os market makers eles vão para capturar essas ordens. Então eles já capturam as ordens que existem aqui. As ordens que existiam aqui, eles já capturaram essa região, tá? Então, mandaram essas pessoas para casa, começa a fazer um tipo de retração desse movimento. Então, isso aqui para mim é liquidez, porque eu tenho liquidez aqui, próximo desse meu pavio, que se você for diminuir o tempo gráfico, existem zonas aqui, existem candles institucionais, e eu tenho o meu order block principal, meu order block principal, né, meu order block macro dessa região aqui. Então, são coisas que a gente tem que colocar em mente. Criando liquidez abaixo, aqui a minha estrutura, meu swing point. Por quê? Porque ele quebra esse swing point aqui. Ele quebrou esse meu swing point aqui, tá? Vou ver esse meu boss. Eu tenho isso aqui, beleza? Tenho criação de liquidez abaixo. Lembrem-se que eles criam liquidez na direção do POI. Eles criam liquidez na direção do ponto de interesse. Porque quando eles forem lá, eles voltam, captam a liquidez, tocam na região e segue o fluxo, ou rompe e segue o fluxo. Depende de como está toda a estrutura macro, 4 horas, diário, 15 minutos, tá? Então são coisas que vocês têm que ficar sempre ligados. Fez o meu boss, quebrou estruturas, com liquidez aqui abaixo, um ponto a ficar esperto. Começo a perceber que ele está começando a fazer uma possível retração. Então eu tenho esse nível aqui de liquidez, bem próximo desse meu POI que está aqui. Beleza, capturou minhas regiões de liquidez que existiam aqui. Então, para mim, essa região já foi capturada, essa aqui também já foi capturada. Novamente eles estão testando esse nível de preço aqui, porque bem acima do meu order block. Veja, 1, 2, 3 toques nessa região. Veja como ele reage exatamente nessa região. Só isso aqui você já tem uma noção. Pô, aqui tem coisa importante. Aqui tem mão pesada. Isso aqui tem mão pesada.
1, 2, 3 toques. Aqui é uma piscina de liquidez fortíssima e aqui é um desequilíbrio no preço fortíssimo. Não necessariamente ele tem que voltar aqui. Então eu percebo nesse momento que existe o que? Uma estrutura. Correto? Aqui existe uma estrutura. Eu tenho um topo e eu tenho um fundo. Que esse fundo ele toca com esse e com esse. Eles trocam figurinhas aqui. Essa piscina de liquidez aqui é criada bem acima de um imbalance gigantesco, um desequilíbrio no preço, que existe um order block fortíssimo aqui. Então tem uma estrutura. O que a gente pode fazer aqui? Vocês que já viram meu vídeo, Premium Discount. Beleza? Então o que a gente faz aqui? Marca regiões de interesse que existe aqui acima. Eu tenho esse meu pavio, a gente sabe que pavio também a gente pode pegar como ponto de interesse. Por quê? Porque quando a gente vai para o tempo gráfico menor, são regiões importantes. São candles importantes. Tá? Então eu tenho essa região aqui, logo acima do meu 50%. Eu tenho outras regiões aqui, por exemplo, esse pavio aqui também eu poderia pegar, só que está no extremo. Está no extremo. Se por algum acaso o preço vir aqui, ele pode tocar e respeitar e ir embora? Pode, ele pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser, ele pode fazer. O que tem que a gente entender é que quanto mais ele chegar no extremo, para ele vir aqui e dar um sweep, tipo jogar para fora, com stop hunt, por exemplo, é um pulo. É um pulo. Então a gente marca essas regiões e espera a reação nela. Beleza? Então eu estou vendo que o preço está começando a voltar. Se ele voltar na minha região de premium, significa que ele está ficando caro conforme essa estrutura aqui. E após isso daí, eu espero que ele toque em alguma região e faça algum tipo de reação. Então eu vejo que ele tocou uma, tocou duas, tocou três. E ele começa um tipo de reação lá dentro dessa estrutura aqui. Vamos lá para os 15 minutos para saber como é que está se comportando. O que tem aqui? Veja, quando a gente vem para os 15 minutos, veja onde é que ele está tocando aqui. Ó. Vamos lá. Vamos dar um zoom aqui nos 15 minutos. Veja essa região que ele está tocando. Um order block. Por que um order block ele está tocando? Porque o preço ele começa a ficar consolidado e após isso ele quebra estruturas e captura a liquidez que existia aqui de stop loss. Então, a partir desse candle aqui, que existe a minha quebra de estrutura. Desse candle aqui, de todo esse movimento de buy to sell, eles compraram e venderam. Então aqui existe a minha quebra de estrutura, porque aqui existia stop loss, eles quebraram a estrutura. Então, possivelmente foi por conta desse conceito que eu acabei de falar que o preço ele tocou nessa região, tá? Você poderia colocar aqui nessa região? Poderia. Eu mesmo, quando eu faço as minhas entradas, eu coloco sempre o meu stop loss acima um pouco do meu order block. Como eu estou aqui nos 15 minutos, né, eu poderia colocar nessa região aqui. Exatamente nessa região aqui, onde existe esse pavio, esse candle aqui de compra antes de uma queda. Beleza? Então vamos lá voltar para os 4 horas para a gente ter uma noção o que está acontecendo aqui. Ele tocou naquela minha região de POI e ele está começando a fazer um tipo de volta, um tipo de impulso, na verdade, né? Porque eles querem chegar nessa região principal, que é o meu ponto de interesse, o meu order block. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3 toques. Tenho uma região, uma piscina de liquidez com desequilíbrio no preço que originou esse boss, essa quebra de estrutura e deixou esse imbalance. Deixou esse order block com esse imbalance. Então eu já tenho indício suficiente que possivelmente o preço poderá ir agora lá, agora ou depois, mas que possivelmente ele poderá ir, porque, novamente, criações de liquidez, quebras de estrutura, order blocks e desequilíbrio no preço, beleza? Então, vamos aguardar o que pode acontecer. Beleza, capturou a liquidez, tudo que existia aqui, das pessoas, foram para o saco. Então essa região de liquidez já foi capturada, só que veja que eu tenho ainda o meu order block bem aqui, tá? Novamente isso aqui se torna um ponto de liquidez, um ponto de inducement. Por quê? Porque está bem abaixo, bem acima, aliás, bem acima do meu order block. Ele já fez todo esse movimento aqui. Ele está bem acima do meu order block. Ele volta um pouco, faz a sua retração.
Veja como ele vem agressivo. Veja como ele vem agressivo. Simplesmente para tocar no meu ponto de interesse de 4 horas. Deixa eu tirar aqui minha região de Premium Discount. Tocou aqui. Vamos lá. Então, o preço ele tocou na minha região de 4 horas. Começa a querer fazer uma retração. E veja que nesse movimento aqui, ó, esse impulso que ele quebra essa estrutura, veja que ele deixa várias regiões importantes. Vários order blocks importantes. Que eu acabei de mencionar. Ó. Um candle de compra antes de uma queda com desequilíbrio no preço e quebras de estrutura. Isso aqui é um order block. Novamente, um preço de compra com um movimento que deixa o preço desequilibrado e quebra de estrutura. Isso aqui é um order block. Novamente, esse candle aqui, que ele quebra estruturas, o próximo candle ele quebra estruturas, veja, deixa um preço desequilibrado, novamente um order block. Veja que todas as vezes quando o preço ele toca numa região, ele faz um tipo de reação. Tocou, deixa eu botar aqui, tocou, reagiu, tocou, reagiu, deixa eu botar mais aqui, tocou, reagiu com esses dois candles, tocou, deixa eu botar mais pra cá, fez essa reação, mas me continua dando indício que ele vai fazer um movimento de alta. E veja o que ele está fazendo. Vocês sabem o que é isso, né? Muitas pessoas chamam de linha de tendência de alta, que operam. Eu chamo apenas de liquidez. Apenas isso. Ele está fazendo um funil. Movimento de baixa, que quebrou estruturas. E quando ele faz esse movimento de alta, cada vez que existe um order block, ele toca e reage. Toca e reage. Toca e reage. Então, qual é o meu próximo order block que possivelmente ele pode tocar? Deixa eu fechar aqui. Qual é o meu próximo order block que possivelmente ele pode tocar? O início do meu impulso. O início do meu impulso. Esse aqui, ó. Esse order block aqui, ó. Que deu início a todo esse impulso, que quebrou essa estrutura e de cara tocou no nosso order block lá. O grandão, de 4 horas. Tá? E foi a partir daqui que ele capturou essa liquidez, concorda? Não foi a partir daqui que ele quebrou quebrou essa estrutura, capturou toda essa piscina de liquidez, equilibrou o preço e tocou no order block 4 horas. Então esse cara aqui, meu amigo, esse cara aqui é um He-Man, é um Hulk. Esse cara aqui é fortíssimo. Por conta de toda a história que eu acabei de falar. Segundo, que ele o preço está sendo respeitado em todo o order block que existe aqui. 1, 2, 3. Então, possivelmente, de cara fazendo trendline, possivelmente o preço pode vir aqui, reagir e seguir o fluxo. Tocou, reagiu. E agora? E agora? Qual o nosso alvo? Existe algum order block aqui nessa trendline? Existe alguma zona? Existe vários. Desequilíbrio no preço, desequilíbrio no preço. Não tô vendo nenhum order block aqui. Eu tô vendo isso aqui. Aqui, ó. Aqui tem um order block. Aqui tem um order block. Por quê, pessoal? Novamente. Um candle. Que após ele existe um desequilíbrio no preço e quebra estruturas. Beleza? É a mesma história aqui. Aqui, ó. Um candle que antes dele, depois que esse candle é formado, existe um desequilíbrio no preço que quebra estruturas. Beleza? Então esse é o modo da gente identificar zonas institucionais. Beleza? Então ele já fez toda essa história que eu acabei de falar, criou trendline, tocou, respeitou o order block, aliás, rompeu e respeitou esse order block até então. Qual é o próximo passo agora? Eu tenho o order block 2.0 aqui. Order block 2.0, eu falo no meu e-book sobre isso, simplesmente é um order block que toca em uma região e cria outra. Veja, esse cara aqui tocou nesse e ele criou esse. Beleza? Então,
Aqui eu tenho meu Order Block 2.0, que na grande maioria das vezes é o mais poderoso do que o primeiro, beleza? Porque o primeiro serviu apenas para criar liquidez e o segundo ele capta a liquidez. Vamos ver como ele se comporta? Criando liquidez. Mais liquidez. Eu tenho uma região de order block aqui também. Criando mais liquidez. Mais liquidez. Mais liquidez. Veja que forte indício que possivelmente ele pode vir aqui no Order Block 2.0. Pronto. Tocou no meu Order Block. Vamos verificar o porquê que ele tocou lá? Vamos colocar uma linha aqui, ó. Vamos lá. Tá nos 15 minutos. Vamos ver onde foi que o preço tocou. Tocou não, beijou. Isso pra mim é um beijo, ó. Vamos lá, na linha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Vocês conseguem identificar o porquê que ele tocou nesse order block? Sim, né? Eu falei no vídeo umas 3, 4 vezes. O último candle que, após ele, houve um desequilíbrio no preço e quebras de estruturas. Boss. Beleza? De cara, esse candle aqui, ó, olha o movimento agressivo que ele quebrou essa estrutura aqui, ó, nos 4 horas. Galera, as pessoas acham que Smart Money é bruxaria. Eu não acho, cara. Eu não acho que é bruxaria, não. Sabe o que eu acho? Algoritmo. Algoritmo. Olha o candle aqui, ó. Antes desse candle, bem magrinho, né? Bem magrinho. Você não dá nada por ele, né? Mas depois dele é o que ocorre, ó. Desequilíbrio no preço, quebras de estruturas. Vamos ver onde foi que o preço tocou. Aí. Quase 100% dele. E após isso acontece o quê? O mercado ele começa o movimento de baixa. Beleza? Então, resumindo, order block, como que a gente pode identificar? É uma região no gráfico, pode ser um candle, pode ser uma região, como eu falei, pode ser um candle, pode ser 2, 3 candles, ao qual após ele existe um desequilíbrio no preço e quebras de estruturas. Beleza? Vocês sabem que aqui esses order blocks foram respeitados, tocou, reagiu e rompeu. Tocou, reagiu, rompeu. Tocou, reagiu, rompeu. Por quê? Porque eles foram em busca desse aqui maior. Por que esse maior? Só resumindo aqui, porque esse cara aqui, esse order block aqui, foi o início de um impulso que capturou toda a liquidez que existia aqui e tocou no nosso order block lá grandão. Veja como ele toca e faz novamente trendline para depois voltar aqui e voltar aqui. Entende que é tudo conectado? É simplesmente isso, galera. Criação de liquidez, quebra de estrutura, deixa o preço desequilibrado, volta, captura a liquidez, preenche o preço e segue o fluxo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que a gente pode identificar zonas institucionais no gráfico. Eu explico isso e muito mais coisas no e-book. Beleza? Então, se você tiver afim, né? O link está na descrição. Bons estudos para você. Qualquer dúvida, fale comigo no Instagram, no Telegram. Deixa algum comentário, curte o vídeo, compartilha, manda para algum amigo teu. E é isso aí. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.